Olá, nós estamos de volta para mais uma lição do Aprendendo. Estamos na oitava lição do terceiro trimestre de 2020. Você, criança de 7 a 8 anos, você papai, você mamãe ou outra criança de outra faixa etária, você é muito bem-vindo a aprender junto conosco a palavra de Deus. Isso mesmo, é a palavra de Deus. Tudo que nós falamos, nós tiramos da Bíblia e ela é a palavra de Deus para mim e para você. Hoje a nossa história está em Atos, capítulo 10, e fala de mais duas pessoas que foram extremamente importantes para nos ensinar algo que vai fazer toda a diferença ou que já fez a diferença na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Isso. Nós estamos falando sobre ajudar, né? E ajudar ao próximo. E aqui nós vamos ver uma outra história que vai falar sobre isso. Ajudar a aprender aquilo que Deus quer que a gente faça todos os dias. E nessa história, nós vamos começar falando sobre um homem chamado Cornélio. Isso mesmo. Esse Cornélio, ele era um homem que tinha um certo poder na terra dele, mas ele e toda a sua família andavam com Deus. Ele queria ser diferente de todos os gentios que viviam em sua terra. Ele queria representar Deus onde quer que ele estivesse. Um certo dia, lá estava Cornélio e ele teve uma visão. E nessa visão, um anjo lhe falou que Deus não havia esquecido de tudo que ele já havia feito, de todas as coisas boas que Cornélio já havia preparado e realizado, mas que tinha muito mais coisas para ele aprender. Para ele aprender essas outras coisas, Deus escolheu um outro homem chamado Pedro, que estava hospedado em uma outra casa e que poderia vir até ele para poder conversarem e ensinarem, não só a ele, mas todas as pessoas que Cornélio conhecia sobre Deus. Mas como fazer? Tudo foi explicadinho para ele através deste anjo, dizendo que ele deveria mandar alguns homens buscarem Pedro lá onde ele estava, nesta outra casa. Mas o interessante dessa história é que lá nesta outra casa, onde Pedro estava, ele também estava na presença do Senhor. Pedro fazia uma coisa que nós precisamos aprender com ele. Pedro orava. Mas sabe como que ele orou naquele dia? Pedro subiu até um telhado da casa. E lá no telhado, Pedro clamava ao Senhor. Colocava todas as dúvidas, todas as preocupações, se colocava à disposição de Deus para fazer o que Deus quisesse que ele fizesse. E lá ele também aprendeu algo novo. Deus, através de uma visão, mostrou para Pedro que ele poderia se alimentar de qualquer animal que Deus havia feito. Pedro ficou meio assustado como se alimentar de certos animais. Deus mostrou para ele, em visão, que aqueles animais eram feitos por ele, por Deus. E se era feito por Deus, ele era para ser utilizado da melhor maneira possível. A visão acabou explicando para Pedro que alguns homens viriam buscá-lo para falar com um certo homem escolhido por Deus, e era Cornélio. Quando o anjo saiu, Pedro não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas ficou atento para poder conseguir decifrar o que Deus queria para ele através daquilo tudo que tinha acontecido. E sabe o que aconteceu? Logo depois chegaram os homens que Cornélio havia mandado para buscar o Pedro. Esses homens chegaram a Pedro e Pedro já falou que já sabia que eles viriam. E Pedro acompanhou estes homens até Cornélio. Lá na casa de Cornélio, Cornélio recebeu muito bem Pedro, até porque era um homem enviado por Deus, ele tinha que receber muito bem a Pedro. E eles conversaram, compartilharam de tudo que eles estavam vivendo na presença do Senhor, juntos ali. E Cornélio falou
que ia buscar várias pessoas e essas pessoas ouviriam sobre Pedro. Cornélio apresentou Pedro, explicou quem era e deixou Pedro conversar. Mediante aquilo tudo, existiam pessoas que não conseguiam se imaginar juntas, gentios e judeus. Eles tinham uma rixa, sabe? Eles brigavam entre si, um era melhor do que o outro e a confusão era armada. Mas Pedro, naquele dia, pôde ensinar para cada um deles que Deus não faz escolhas de pessoas. Deus não escolhe uns para amar e outros para não amar. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Preste atenção, para todo aquele que crer. Deus ama todos, não importa quem. Deus ama você, Deus me ama, Deus ama aquele coleguinha da escola que é pobrinho, aquele coleguinha que é negro, aquele coleguinha que é de um outro país, aquele coleguinha especial da sua turma. Deus ama a todos que você conhece e até que você não conhece. Não existe essa questão de americano, africano, japonês, chinês, brasileiro ou outro lugar que Deus escolha amar mais do que o outro. Então você precisa aprender com esta lição que precisa amar a todos igualmente, porque Deus ama a todos igualmente. Cornélio aprendeu isso e todas as pessoas que estavam na casa dele também aprenderam isso com Pedro, mas Pedro entendeu que quando as coisas são feitas por Deus, precisam ser amadas e aceitas como coisas especiais. Que Deus abençoe e que você possa amar as pessoas, ajudar as pessoas, andar juntos de todas, porque são feitas por Deus.